Graça e paz do Senhor esteja com cada um de vocês. É um prazer, é um privilégio poder compartilhar com você mais um capítulo aqui do Evangelho segundo João. Nós estamos a pelo menos 15 estudos do Evangelho segundo João. Então, se você não viu todos eles, eu sugiro, porque tem uma sequência, tem um desenvolvimento, você percebe o desenvolvimento também no trato de Jesus, o ministério de Jesus é uma crescente, e ao estudar desde o capítulo 1 você vai perceber isso. Eu só quero situar você em relação a onde nós estamos. Houve um erro de comunicação entre eu e o Tché, então ele soltou o estudo do capítulo 14, que é o último do canal, e eu vou soltar então o capítulo 13. Então, se você é alguém que assiste o canal, se você é um espectador atento, você percebeu que nós faltamos com o capítulo 13. E o que eu estou fazendo é resgatando esse capítulo, a fim de que nós não tenhamos nenhum só capítulo sem estudar. Dito isso, eu queria convidar você para situar comigo onde nós estamos. Capítulo 1 de João, nós temos ali o início do ministério de Jesus, e ali ele fala, você tem também o ministério de João Batista, como ele precede a chegada de Jesus. E ali também você tem Jesus encontrando aqueles discípulos. Se você está lá desde o capítulo 1, você vai lembrar disso. Se não, você vai saber agora. Então você tem Jesus ali chamando os primeiros discípulos, um capítulo muito interessante. Capítulos 2 ao 11, você tem o ministério público de Jesus. Então todos os milagres que nós contamos aqui até agora, lembrando que o primeiro foi Jesus naquele casamento onde faltou o vinho e ele transformou água em vinho. Então foi o primeiro milagre público de Jesus. E então ali ele tem outros muitos milagres, e até chegar à ressurreição de Lázaro. Lázaro está morto há 4 dias, e então ali Jesus ressuscita Lázaro. Foi algo impactante assim, e Jesus termina o ministério público deles, digamos assim. Vocês me entenderão melhor à medida que nós vamos caminhar dessa forma. Então, capítulo 2 a 11, ministério público de Jesus, sinais e discursos, e por fim a ressurreição de Lázaro. Eu dei um estudo sobre a terceira sessão do Evangelho de João, que vai do capítulo 12 ao 19. Então eu dei do capítulo 12, você pode recuperar esse estudo aí no canal. O Tché deu do capítulo 14 e eu falarei hoje do capítulo 13. E aqui a gente está tratando a última semana de Jesus aqui na Terra, como homem que nascera de Maria e viveu 33 anos aqui. Última semana dele, chamada também da Semana da Paixão de Jesus. E então uma semana muito angustiante. O próprio texto que nós vamos ler hoje diz que Jesus estava angustiado, a sua alma se angustiou, porque de fato, quanto mais o tempo passava, quanto mais tempo com os discípulos, menos entendido Jesus se fazia. Então imagina a angústia de saber que agora ele iria para uma cruz, mas também de olhar para os seus, de olhar para os íntimos e perceber que eles não estavam entendendo o propósito da vinda e muitos dos ensinamentos de Jesus. Queridos, dito isto, eu gostaria de orar para que o Senhor nos desse graça, para que o Espírito nos iluminasse, para que essa palavra nos fosse desafiadora a uma prática cristã melhor do que a que tivemos até agora. É um desenvolvimento, é gradual o crescimento com Deus, e eu acredito que cada vez que você abre a sua Bíblia, cada vez que você acompanha um estudo, que você se prontifica a abrir essa palavra, o Senhor lhe acrescenta algo para a sua bagagem cristã. Oremos. Deus, o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Foi o plano e o desejo de Jesus o tempo todo glorificar o Senhor, glorificar o Pai, glorificar aquele que o enviou a este mundo.
E o nosso desejo também é esse, Deus, de termos vidas consagradas ao Senhor, que te engrandeça, que te glorifique, que honre aquele que nos salvou, que honre aquele que nos amou primeiro. Ao partir para mais esse estudo, eu abri mais esse capítulo, e aqui nós encontraremos algumas facetas do seu caráter, e nós queremos nos dobrar diante da tua grandeza, diante do seu amor, diante dos seus ensinamentos, diante da sua doutrina, e pedir ao Senhor que humildemente ilumine o nosso ser, o nosso interior, nos ensinando assim qual que é a sua verdade para esse dia, para esse estudo, e que dessa forma nós possamos ser cristãos, ser filhos melhores do que nós fomos até agora. Nós o honramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos então à leitura desse capítulo. Eu quero ler com você então João capítulo 13. Aqui nesse capítulo e até o 19, Jesus tem duas preocupações principais. A de glorificar o Pai. Então ele veio ao mundo para dar glórias ao Pai através da morte sacrificial. Mas ele tinha essa preocupação, está chegando ao fim e eu não quero abrir mão do propósito do Pai, mas tinha uma pressão sobre a humanidade de Jesus também. Então, se você pega Jesus no Getsemane, você entende que existe uma pressão ali. Jesus não estava sorrindo, Jesus não estava fazendo festa porque ia morrer numa cruz, não. Ele sabia que ia ser abandonado pelo Pai, ele sabia que a ira de Deus iria cair sobre ele, que isso era pesado. Então ele sofreu uma angústia, ele suou sangue. Então ele tinha a preocupação de chegar ao fim do ministério terreno glorificando o Pai, não desonrando o Pai. E também ele tinha uma preocupação principal, a segunda preocupação dele aqui, era de que os discípulos ficassem instruídos, capazes de dar sequência ao ministério, de dar sequência ao crescimento do reino. Então você percebe aqui do capítulo 12 ao 19 que Jesus tem uma preocupação tremenda. Então ele fala com os discípulos, ele fala muito com os discípulos e ele fala muito com o Pai. Capítulo 17, estou ansioso para chegar nele, para mim é um dos textos mais lindos da Bíblia. Jesus fala com o Pai acerca dos discípulos, parece que aquela oração que sai da alma com muita sinceridade, com muita vontade, que essa se achega ao Pai. Então, duas preocupações aqui. Leia esses textos com duas preocupações. Jesus quer glorificar ao Pai e Jesus quer que os discípulos fiquem treinados, capazes de desenvolver o ministério e o amor que eles conheceram através de Jesus. Leiamos, versículo 1 do capítulo 13 de João. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus, estava no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar o meu pé? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar.
Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior que seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes são se as praticarem. Eu vou ler até o 17 e explicá-lo, e depois eu leio com você também até o 30, mas vamos nos ater a esses textos. Primeiro, como eu sempre tenho feito, eu quero te contextualizar sobre essa parte das Escrituras. Esse capítulo, esse lava-pés, ele não é estranho. A Igreja Católica ainda pratica, ainda tem esse ritual na quinta-feira, antes da celebração da Páscoa, tem o lava-pés. Algumas igrejas cristãs evangélicas também praticam ainda esse simbolismo, esse ato de lava-pés. Mas eu quero ler com você e ver com você algumas implicações sobre isso. Primeiro, é interessante a gente saber que o lava-pés não foi algo que Jesus lançou, não foi inédito daquele jantar, daquela refeição. Os discípulos estavam reclinados numa mesa. Jesus fazia algumas refeições com os discípulos às vezes, e Jesus se levanta e joga uma toalha nos ombros, ou amarra na cintura, propriamente dito, como o texto diz, pega uma bacia d'água e se dispõe a lavar os pés dos discípulos. Não era novo. Na cultura judaica, os judeus tinham esse hábito de lavar os pés das pessoas quando chegavam em suas casas. Então, se eu e você fôssemos judeus, se você fosse na minha casa, na porta da minha casa teria uma bacia com água e uma toalha pendurada em algum lugar, para que antes de você entrar, você pudesse lavar os seus pés para entrar na minha casa. Isso se dava por dois motivos principais. O primeiro eram estradas empoeiradas, não eram asfaltadas como as que nós temos. Então, eles tinham os pés muito sujos, porque também não tinham os tênis e os sapatos modernos que nós temos. Eles tinham sandálias, e sandálias, sabemos nós, que elas contêm buracos, que elas são abertas, então por isso os pés deles certamente estavam muito sujos. E ali você tinha animais que sujavam as estradas e as ruas, e muitos animais, digo-se de passagem, e certamente eles sujavam disso também. E como se isso não bastasse, as refeições eram tomadas não à altura da mesa que nós temos hoje, 1 metro, um pouco menos. Eram refeições feitas a 20 centímetros do chão. Eles sentavam, cruzavam as pernas e ali repartiam o pão em família. Era no chão. Então pensa, a gente cruzar a perna e quem estava do lado ia ver os meus pés com uns negócios desagradáveis para a hora da refeição. Então isso explica por que acontecia o lava-pés. Os irmãos estavam com os pés muito sujos e precisavam lavar para que houvesse um mínimo de higiene na hora da refeição. Ok, visto esse pano de fundo, Jesus usa dessa prática que era conhecida para os judeus para exemplificar, pelo menos eu coloquei 4 coisas aqui, 4 princípios da prática cristã, do trato com o outro, que faz muito sentido para nós hoje. Se nós esquecermos o que essa simbologia significa na verdade, nós estaríamos errando feio, se não pecando no trato com o outro. Negligenciar o significado ou a simbologia do lava-pés beira ao que eu poderia chamar de pecado. Nós vamos entender o que isso significa. Por favor, não me julgue antes de me ouvir até o final. Então aqui, esse é o contexto, e Jesus então
faz isso com esses discípulos. A ocasião está aí no versículo 1, é um pouco antes da festa da Páscoa, é um pouco antes de quando Jesus então iria ser morto, iria ser traído aqui. A gente já viu aqui que ele foi traído e vai ver ainda. Então precede isso aí. Era uma semana muito triste, muito exaustiva. Os discípulos nem tinham se atentado ao todo que estava chegando, que eram os últimos dias com Jesus, mas Jesus sabia que a hora havia chegado e que a incompreensão acerca do Cristo de Deus só crescia, como eu disse na minha introdução. Vamos a algumas lições então do lava-pés? E detalhe, não era se eu disse que se você chegasse à minha casa, você lavaria o pé antes de tomar assento à minha casa. Isso é real, mas é o seguinte, eu teria que ter um escravo na minha casa, eu teria que ter alguém que não fosse o senhor e o dono da casa para fazer isso. A tarefa de lavar os pés era do escravo, e quando a família não tinha um escravo, a pessoa de menos significância do grupo que chegasse era responsável por lavar os pés de todos. Então era uma tarefa de escravo, não era a pessoa que chegasse. Significava também hospitalidade. Você chegar à minha casa, eu dispunho de uma pessoa para que pudesse lavar os seus pés. Então era uma tarefa realizada por um empregado, por um escravo. E nessa ocasião aqui, quando Jesus e os discípulos estão tomando essa refeição, não havia nenhum escravo aqui. Mas também observa-se, e essa é um gancho para o que eu quero falar sobre as lições, nenhum dos discípulos, nenhum daqueles 12, se prontificaram a lavar os pés uns dos outros. Obviamente que a bacia e a toalha traziam um simbolismo de lava-pés. Como eu disse, era uma prática comum para os judeus, e ali estavam entre os judeus. Mas ninguém se prontificou. O texto bíblico não menciona hora alguma em que não Jesus, muito pelo contrário, Pedro se manifesta, João se manifesta, mas ninguém, não, me dê essa toalha, me dê essa bacia, eu vou fazer o serviço de escravo e de servo aqui. Ninguém se prontificou. Jesus pegou e fez e lavou. O texto diz que lavou. Ele não foi interrompido. Certamente isso já diz alguma coisa para você, não é mesmo? Então era por isso, ninguém se ofereceu. E aqui nós temos uma lição importante. Pedro, né? Conhecemos Pedro. Pedro não quer ser lavado, ter os pés lavados por Jesus, por não compreender o significado disso. E então Jesus fala que onde a gente vai tirar a primeira lição, queridos, anota aí. Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Jesus responde: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo já está limpo. Então, uma primeira menção, e talvez subentendido aqui nas palavras de Jesus, é que o simbolismo daquela água para lavar os pés, ela significa o batismo. Mais tarde, Jesus iria para a cruz. Esses irmãos já tinham sido batizados e Jesus iria morrer por eles mais tarde. Então, uma primeira lição aqui é que essa água simbolizava o batismo, que confirma a nova vida da pessoa em Cristo. Então aí Jesus fala: quem já se banhou, poderia ser traduzido por quem já se batizou, quem já se converteu e confirmou-se através do batismo. Não é necessário lavar o corpo todo, mas apenas os pés. Então você tem uma primeira lição aí, sobre a ideia da água, que limpa, que confirma aquele que foi lavado dos seus pecados. Uma segunda lição aqui é sobre a humildade, talvez a mais escrachada, a mais óbvia do texto.
Como eu disse, era um serviço de um escravo, era um serviço de um dos menores do grupo, era um serviço de um empregado, e Jesus se dispõe a fazer isso. Jesus era o maioral entre eles, queridos. Sabíamos, Jesus, se tem alguém que tem poder, se tem alguém que é maior, é Jesus. É Jesus. E ele, o mais poderoso, ensina ali esses irmãos a um serviço abnegado e a humildade. João, não, preste bem atenção nisso. João não relata isso aqui no capítulo 13, mas fato é que Lucas, Mateus e Marcos também falam dessa passagem, desse lava-pés. E tem uma questão aqui que Jesus quebra, que é outra lição aqui que eu queria que a gente aprendesse, é a hierarquia de poder. Jesus quebra a hierarquia de poder. Na cabeça dos discípulos existia um maior, um menor, e entre eles havia uma discussão de quem que era o mais importante. Se vocês lembram comigo de uma passagem, eu não vou abrir para não prolongar, mas em Mateus 20 você tem uma mãe pedindo para Jesus, um pedido simples assim, básico, mas sabe qual que é? Ela pediu para Jesus dar o lugar à direita e um lugar à esquerda, quando Jesus fosse para o céu, para os seus filhos. Então assim, existia entre eles uma hierarquia de poder. Lucas, que é onde Lucas 22 é onde fala sobre também o lava-pés, você tem uma passagem que diz o seguinte, Lucas 22, 22. O filho do homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Jesus estava fazendo a mesma menção do que de João. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Amado, você já observou que pode ser que, além de Judas ser o traidor, o que a gente conhece e condena o tempo todo, que é o que a Bíblia condena também, no sentido de foi ele mesmo traidor, aponta como traidor, podia ser que tinha mais pessoas ali com má intenção sobre Jesus, começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer isso. Havia mais de uma possibilidade. Então, 24, surgiu também uma discussão entre eles. Gente, última semana de Jesus, angústia suprema, e os discípulos estavam discutindo ali na mesa qual deles era considerado maior. Jesus disse, os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que mais serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não o que está à mesa. Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Querido, Jesus estava destronando uma hierarquia de poder aqui. E aqui eu queria falar com você. No reino não há hierarquia de poder. O convite de Jesus aqui, o que simboliza o maior, o que simboliza Jesus lavar os pés dos discípulos, é que no reino nós todos somos iguais. O nosso maior papel, a nossa maior missão enquanto igreja, enquanto irmãos, é servir uns aos outros. Se você é professor, se você é um psicólogo, se você é um contábil, se você é um pastor, enfim, se você tem qualquer profissão que seja, se você é um empresário, no reino, aquele que tem um serviço tido como inferior para a sociedade e você, não há diferença nenhuma. O pastor e a ovelha, no sentido de serviço, não é a ovelha que tem que servir o pastor mais do que o pastor servir a ovelha. No reino não há hierarquia. Jesus aqui derruba, ele censura a ideia do poder. Não há poder. Nós somos convidados a servir uns aos outros. Quer ser maior? Quer ser o primeiro? Tem ambição? Meu amado, serve mais, serve muito. Quanto mais ambição vier,
quanto mais pretensão de poder vier, sirva mais, sirva mais. É isso que Jesus ensina aqui através do serviço humilde, do serviço abnegado. Jesus censura a hierarquia de poder aqui. E a nível teológico, eu queria chamar a sua atenção também para... Não é evidência aqui de que esse lava-pés era algo para ser repetido. Jesus fala claramente para vocês também devem lavar uns pés uns aos outros, mas isso... E fala que deu exemplo, mas isso simboliza o que aqueles discípulos deviam fazer uns pelo outro. Ao invés de querer saber quem era maior do que o outro, Jesus aqui diz o seguinte: não há maior, há aqueles que servem uns aos outros. Então, a ideia do reino, então se há alguma coisa, na verdade há, mas a virtude do reino, no sentido de, se há poder no reino, é quando os irmãos estão em união. Quando nós estamos juntos, quando o corpo de Cristo junta e nós somos iguais e nós servimos uns aos outros sem pretensão, então nós somos fortes e poderosos. Tirando isso, nós estamos indo contra um dos princípios de Jesus. Então, Jesus aqui não está pedindo para que a gente repita simbolicamente ou literalmente o lava-pés. Simbolicamente sim, que é a questão da humildade, mas o lava-pés como prática para a igreja cristã, não. Os textos bíblicos conseguintes a essa prática de Jesus, você não tem menção nenhuma de lava-pés. Aqui na igreja primitiva a gente não tem mais o lava-pés acontecendo. Tem uma menção sobre lava-pés em 1 Timóteo e é sobre as viúvas, mas isso era o apóstolo Paulo falando a Timóteo sobre os serviços das viúvas, e esse era um deles. Era uma prática das viúvas. Elas poderiam encaixar na lista de viúvas a serem cuidadas pela igreja se elas se achassem como pessoas que foram hospitaleiras e se nessa hospitalidade ela lavou os pés dos santos. Então a única menção de lava-pés na Bíblia além dessa é essa de Timóteo, mas que não é doutrina, é só um exemplo de hospitalidade, Então não há menção de que a gente deveria praticar isso no sentido literal, mas o simbólico sim, que é o de servir ao próximo. A gente até hoje tem algumas repetições do símbolo. Eu me lembro que no Congresso de Jovens, salvo engano, de 2 anos atrás, a gente teve essa simbologia, mas era a fim de que o que nos foi proposto lá era a fim de que nós tivéssemos um tempo de pedir perdão para aquele a quem nós ofendemos e também perdoar os nossos ofensores. E aquele momento, aquele símbolo era um tempo de confissão, de pedir e de dar perdão. Então fica aí também, né, essa questão para a gente aí. Não é para ser repetido, mas a gente usou como símbolo nesse evento. Aconteceu também, você deve lembrar, dia 24 de março de 2016, o Papa Francisco, ele estava numa cerimônia, era uma quinta-feira, e ele lavou os pés de alguns refugiados, e ali ele tinha algumas pessoas, tinha muçulmanos e outros grupos refugiados, e ele então lavou os pés dessas pessoas. Não há nada biblicamente que defenda isso, que diz que a gente tem que continuar fazendo o lava-pés. Não parece ideia do Senhor Jesus que nós continuássemos com essa prática. A prática como a ceia, como o batismo, é tida como sacramento da igreja cristã evangélica, da igreja protestante,
e está na Bíblia, e você vê que os precedentes da igreja, a prática desses dois símbolos, a gente até hoje faz e defende porque é bíblico, mas nós não achamos respaldo para o lava-pés de novo. Só a intenção e o ensinamento de Cristo aqui, ele é para hoje, obviamente. Queridos, eu caminho para o fim, reforçando então essa ideia. Sirva o próximo, independente de quem seja, não puxa saco de ninguém, não menospreze ninguém, sirva a todos de igual modo. Esse foi o ensinamento de Jesus. Quero ler com você ainda no mesmo capítulo, no versículo 34, que é no contexto que a gente está lendo. Jesus diz: um novo mandamento lhes dou. É novo e também não é. Em Levítico você já tinha Jesus mencionando sobre amar as pessoas, sobre amar o próximo. Mas aqui é novo porque Jesus foi o símbolo do amor. Nós somos incapacitados, a nossa miséria humana nos incapacita de amar o próximo como deveríamos. Então o que Jesus traz é novo, porque o amor que nós temos condições de ofertar ao próximo agora é a partir do amor de Jesus que foi sobre nós, e ele é o capacitador que nos condiciona a amar ao próximo como a nós mesmos. Entende que é novo? É novo porque Jesus, ele nos deixou experimentar o amor, diferente lá de Levítico, e ele também é o capacitador, é aquele que nos dá condições de estender a mão ao próximo, de perdoar o irmão, etc. e tal. Então é novo por causa disso. Jesus inaugura uma nova forma de amar a partir dele, a partir do exemplo dele. Jesus amou o tempo todo. Pega João do 1 ao 11, Jesus estava amando o tempo todo. Então ele é o exemplo de amor que nós temos aqui. E Jesus continua então: como eu amei você, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Porque com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Querido, o maior evangelismo, o maior testemunho, o maior grito de que nós temos uma vida aos pés de Cristo é quando nós nos dispomos, é quando nós nos abnegamos das nossas vontades, do nosso conforto, do nosso achismo, do nosso preconceito, e simbolicamente nós pegamos uma toalha, uma bacia e lavamos os pés uns dos outros, independente de quem seja. Com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Jesus é aquele que nos capacita a amar uns aos outros. Então, você não tem desculpa, eu não tenho desculpa para não estar amando as pessoas. E a minha pergunta, já caminhando para o final, concluindo, é o seguinte: você é tentado a amar mais a você do que o outro? Você tem praticado amor ao próximo? Você tem se disposto a menos, você tem disposto a pegar uma toalha limpa, uma bacia de água, me entenda, de forma simbólica, porque isso era serviço de escravo. Você tem entendido que não há poder nenhum no reino, que você não é mais importante do que o outro no reino? A sociedade nos coloca como líderes, como chefes, como os presidentes disso, como, enfim, como empresário, mas no reino não há. Então se eu e você estamos olhando para o outro, olhando para baixo, como se todas as pessoas estivessem abaixo de nós, abaixo do nosso poderio, abaixo da nossa inteligência, do nosso conhecimento, nós estamos errados, queridos, que nós somos convidados a olhar no mesmo nível. E olha que mesmo nível talvez é muito ainda, que nós temos outros textos em que o Senhor Jesus nos diz para nós considerarmos os outros superior a nós mesmos. Então, meus queridos, o desafio é esse, a pergunta é essa: você tem amado? Você tem amado
com esse novo amor, com esse novo mandamento, que é a partir de experimentar o amor de Jesus e de que Jesus é o exemplo, é o modelo do amor e é também o capacitador para que nós amemos uns aos outros? Então o meu desafio para você é essa, queridos. Uma lição muito importante, senão Jesus não teria feito. Última semana, ele poderia ter pregado sobre outras diversas questões, sobre como seria o céu quando nós fôssemos para lá. Mas aqui ele está preocupado em que nós, os discípulos e a igreja, nos preocupássemos demais com quem é mais poderoso, com quem é mais importante e nos esquecêssemos de amar uns aos outros. Lavar os pés implicava agachar, reclinar até o chão e lavar os pés daqueles discípulos. Queridos, esse é meu desafio para mim e para você. Sirvamos uns aos outros através do amor a partir de Jesus, através do lava-pés. Então, assim, desça do pedestal, desça do lugar que porventura as pessoas te colocaram, a igreja te colocou, a sociedade te colocou, desça e sirva como quem está no mesmo patamar do que os seus irmãos em Cristo. Que Deus te abençoe e que eu e você sejamos desafiados por Cristo e pelo Espírito Santo a sermos pessoas humildes que servem uns aos outros com um novo amor, com um novo mandamento a partir de Jesus. Até mais, queridos. Até o próximo encontro.